Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas, como é que tá essa força pra gente prosseguir aqui entrando finalmente no chamado Código de Trânsito Brasileiro, meu povo? O CTB, galera, o CTB, a partir do momento que a gente começa a trabalhar especificamente com o CTB, eu já quero adiantar para você alguns tópicozinhos, inclusive porque a banca, se ela quiser, ela pode tentar explorar isso um pouquinho melhor numa possível redação. Então vamos lá. O nosso Código de Trânsito Brasileiro, meus amigos, ele é o nosso terceiro documento formal. Vale dizer, é o terceiro tipo de lei que nós temos que regulamenta o trânsito no Brasil. E detalhe, hein? Já temos sancionados no Congresso, sancionados não, perdão, já temos em processo de tramitação no Senado e na Câmara dos Deputados um quarto CTB. É bem verdade que está parada a tramitação dele porque o presidente da República ele está mandando muita alteração de lei. Não é verdade? Por exemplo, nós tivemos agora 14.071 de 2020, que alterou profundamente vários pontos do CTB que você inclusive vai ver comigo. Ok? Então, esses seriam os pontos mais importantes que você tem que se lembrar aí. Então, vamos colocar algumas características para a gente introduzir o CTB aqui em você? Uma coisa meio feia, né, cara? Pedro, você vai introduzir o CTB em mim? Cara, eu não vou introduzir nada. Você vai absorver o conteúdo com as minhas aulas. Pode ser? Então, agora, vamos entrar aqui na parte de introdução ao Código de Trânsito Brasileiro, que você sabe que é a Lei 9.503 de 97. Tudo bem? Entenda da seguinte forma. Trata-se da Lei 9.503 de 97. Então, o nosso CTB ele é uma lei, tá? Apesar de ser chamado Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei. Código, meus amigos, na verdade, os códigos são conjuntos de livros, né? Aqui nós temos, no CTB propriamente dito, eu não sei se você sabia, vamos colocar algumas características dele, ó. Então, vamos lá. Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. Vamos trabalhar esse tal de CTB aqui com vocês. Moçada, o CTB, primeiramente, cabe-nos salientar que ele vem a ser o nosso terceiro documento formal que regulamenta o trânsito no Brasil. Nós já tivemos outros códigos de trânsito em regimes passados. O atual, que é a Lei 9.503 de 97, é a terceira lei que regulamenta o tema. Além disso, como que se subdivide o Código de Trânsito Brasileiro propriamente dito, moçada? Nós temos uma parte, então vou colocar assim, ó, divisão para você. Divisão. O Código de Trânsito Brasileiro, ele pode ser dividido numa parte que nós chamamos de administrativa, e essa parte administrativa, ela vai desde o artigo 1º, e ela vai até o artigo 290, e na sequência do artigo 313, eu vou falar os que são de relevância para nós aqui, tá? Ao 341 do CTB. Esses são os mais importantes aqui para nós. Aí, nós temos a parte criminal, nós temos também a parte criminal do CTB. E cá entre nós, meus amigos, vocês que têm histórico aí de provas que caem em Código de Trânsito Brasileiro, notadamente a PRF, você sabe que a parte criminal é a parte mais cobrada em prova. Da última prova, nós tivemos mais de 10 questões relativas à parte criminal, 10 de 40. Então, mais de 25% da prova de trânsito da última prova da PRF foi a parte criminal. Então, tem que dominar, nós vamos dominar isso aqui muito bem, inclusive. Tá? Dentro da parte criminal, nós temos os artigos 291 até o artigo 312B, que inclusive o artigo 312B, ele é um artigo que foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei 14.071 de 2020. Ele vai trabalhar, inclusive, nós veremos lá na frente, da questão relativa à conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a inviabilidade em alguns casos, ok? Então, nós falaremos isso também no momento oportuno. Saiba que é esta a divisão que nós temos, propriamente dita, do CTB. Além disso, só para a gente fechar, o Código de Trânsito Brasileiro, moçada, ele veio original de fábrica com 20 capítulos, beleza?
ele veio original de fábrica com 20 capítulos. Só que, posteriormente, nós fomos contemplados, não sei de maneira feliz ou de maneira triste, com mais 2 capítulos. Então, foram inseridos 2 capítulos a mais no Código de Trânsito Brasileiro, depois do seu sancionamento. Quais são eles, Pedro? Motoristas profissionais, tudo bem? E motofrete. Show? Então tem que saber diferenciar isso daqui na hora. Por que eu estou trazendo essa abordagem com você? Porque você vai perceber ao longo das minhas aulas que eu vou trabalhar o Código de Trânsito Brasileiro com você a partir da hierarquização dos capítulos que nós temos. Eu acredito que fica de maneira mais sistemática, mais organizada, nós trabalharmos o CTB nesse sentido. Pronto, acabei de apresentar para você o que vem a ser o CTB. E, finalmente, portanto, nós adentraremos na parte administrativa dentro dos artigos 1º ao 4º, que vai trabalhar, basicamente, as disposições gerais, as disposições introdutórias do CTB. Então, vamos lá. Disposições gerais. Disposições gerais do CTB. E aqui, eu já inauguro com os senhores o nosso artigo 1º. O artigo 1º, que vai trabalhar, permita-me fazer uma colocação em relação aqui ao tema, que eu acho importante. Dentro dessas disposições gerais, então nós vamos ver aqui a introdução do CTB com a respectiva aplicação. Eu entro aqui nos artigos 1º ao 4º do Código de Trânsito Brasileiro. É claro que em uma aula eu não vou matar os 4 com você, mas nós veremos aqui pelo menos a parte mais inicial. E na sequência das aulas a gente vai explorando isso um pouquinho mais. Doutores, o artigo 1º, então aqui dentro dessa questão relativa ao CTB propriamente dito, é importante nós vermos a aplicação. Então olha só, a aplicação do CTB. Quanto à aplicação propriamente dita do Código de Trânsito, você tem que entender a literalidade do artigo 1º. Por quê, Pedro? Porque você vai ver que existem 2 dispositivos que vão versar a respeito disso, o artigo 1º e o artigo 3º. Olha que interessante. O Código de Trânsito será aplicado em um critério territorial, repare, em um critério territorial, e em segundo lugar, nós veremos que será também aplicado dentro de um critério por pessoas e veículos. Calma. Então vamos lá. Dentro do critério territorial, o CTB ele vai falar o seguinte, ó. As vias terrestres abertas à circulação, as vias terrestres abertas à circulação de pessoas serão regidas por esse código. Serão regidas por este código. Já de pronto, eu lhes adianto o seguinte. O Código de Trânsito Brasileiro fala que o trânsito de qualquer natureza, realizado nas vias terrestres. Doutor, isso aqui já foi questão de prova. O CTB, ele não cuida de vias aéreas, o CTB não cuida de vias marítimas. O Código de Trânsito Brasileiro regulamenta única e exclusivamente as vias terrestres, via de terra. Então, olha só, essa seria a primeira ideia. E daqui você pode explicitamente citar um princípio que nós chamamos de princípio da territorialidade. Nós temos o princípio da territorialidade sendo aplicado aqui no CTB, princípio da territorialidade. Nas vias terrestres abertas à circulação. Olha o detalhe 2 de substancial importância aqui para você também, ó. Pedro, quais são as vias abertas à circulação? Lá na frente nós veremos, doutores, mas de antemão eu já lhe posso adiantar um pouquinho com você que serão consideradas vias abertas à circulação de pessoas, primeiramente as vias de acesso público. Deu para entender? As vias de acesso público serão consideradas vias abertas à circulação de pessoas. As praias abertas à circulação também entraria aqui. A área, o estacionamento privado de uso coletivo
de entidades, portanto, privadas, estacionamento privado de uso coletivo, como acontece em supermercados, em shopping centers, por exemplo, e por aí vai. Nós veremos as minúcias, os detalhes sobre vias abertas à circulação mais à frente. Mas lembre-se que são somente nestas vias. E daqui você vai aplicar, nós veremos depois a seara administrativa do CTB. Serão regidos por esse código. Logo, o que a gente consegue tirar desse princípio da territorialidade que eu citei aqui para você, quanto à sua aplicação? Vem aqui e coloca assim, ó, o nosso número 1, que é o princípio da territorialidade, ele deve ser interpretado à luz de dois mecanismos, à luz de duas exposições. Uma parte que nós chamamos um viés administrativo, parte administrativa do CTB, e existe um segundo viés que é regido pela parte criminal. Então nós temos o princípio da territorialidade sendo aplicado aqui, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito criminal. Só que qual seria o ponto de destaque aqui para nós? A parte administrativa do CTB somente se aplica em se tratando de vias abertas à circulação. Isto vem a ser a análise administrativa. Doutores, um exemplo clássico é a infração de trânsito. Eu só posso aplicar uma infração de trânsito quando o indivíduo violar a legislação nas vias abertas à circulação. Percebeu? Pedro, eu estou numa fazenda privada, eu estou dentro da minha chácara, e lá eu fico dando cavalinho de pau. Eu posso? Doutor, pode, sem problema nenhum. Isso não é considerado infração de trânsito. Cuidado, muito cuidado com essa explicação que eu estou te dando. Então, ó, a parte administrativa, ela somente se aplica de acordo com o princípio da territorialidade, mas essa territorialidade se aplica apenas a vias abertas à circulação. Isso é a parte administrativa, o que se diferencia da parte criminal, doutores. A parte criminal, a territorialidade adotada aqui na parte criminal diz respeito, sabe a quê? Ao artigo 5º do Código Penal. Ao artigo 5º do Código Penal. E o artigo 5º do Código Penal, ele vai afirmar que será considerado território no Brasil a porção GEL, eu sempre brinco assim com você, né? E aquilo que nós chamamos de território por extensão. Então, olha que interessante. Território GEL contempla o espaço aéreo, o espaço terrestre, o subsolo e 12 milhas marítimas. Nossa, marítima não dá, né? 12 milhas marítimas. Tudo bem? Isto não é diferenciado dentro das propriedades privadas ou públicas. Vias privadas ou vias públicas. Percebeu? Aqui pouco importa se um crime é praticado numa entidade privada ou numa entidade aberta à circulação. Pouco me importa. Então vamos lá. Você está dando cavalinho de pau dentro da sua chácara. E você acaba lesionando culposamente alguém na direção de veículo automotor. Eu te pergunto, eu posso autuar o indivíduo, nesse caso, administrativamente? Não, porque ele não se aplica porque não é via aberta à circulação. Agora, eu posso prender o indivíduo em flagrante? Pode, ainda que esteja dentro da sua propriedade privada. Porque o critério territorial aqui adotado diz respeito ao critério GEL ou território por extensão que você aplica lá na sua disciplina de direito penal. Então, quanto à aplicação territorial que você tem que lembrar do CTB, esse seria o nosso foco. Existe uma segunda vertente trazida pelo artigo 3º do CTB também. E essa segunda vertente trazida pelo artigo 3º diz respeito à aplicação quanto a pessoas e veículos. Olha só, pessoas e também veículos. Olha só, o CTB poderá ser aplicado, neste caso aqui também, olha que importante que você se lembre, tanto a pessoas e veículos, de acordo com o artigo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, poderá ser aplicado tanto a pessoas. Quais pessoas, Pedro? Olha só, poderá ser aplicado ao condutor, ao proprietário, tudo bem? Nós veremos o condutor ou proprietário ou outras pessoas, empregador. Nós temos também a questão relacionada do embarcador da carga, perdão, né? Então, condutor, proprietário, seja ele nacional ou o quê? Nacional ou estrangeiro. Pedro, então é possível ser aplicado neste caso? Claro que é.
sem problema nenhum. Por exemplo, nós falaremos lá na frente da permissão internacional para dirigir, que poderá ser sancionadas algumas medidas para o estrangeiro. Além disso, veículos também, doutores, veículos nacionais ou veículos estrangeiros. Tanto é que quando nós termos uma relação relativa ao exterior, o Ministério das Relações Exteriores muitas vezes vai regulamentar a estadia de entidades ou de pessoas que tenham algumas imunidades no Brasil. Convenção de Viena, por exemplo, na imunidade diplomática e na imunidade consular. O trânsito dessas pessoas, se um veículo cadastrado na embaixada norte-americana no Brasil pratica uma infração, esse veículo, obviamente, será regido pelo Código de Trânsito porque está no território brasileiro. Tem que pagar a infração de trânsito aqui no Brasil. Tudo bem? Porque violou uma norma brasileira. Ok? Então, esse seria o ponto mais importante quanto à aplicação. O artigo 1º e o artigo 3º que são levantados aqui. Superado isso, eu continuo falando um pouco das disposições gerais e eu quero conceituar trânsito para você. Pedro, como assim conceituar trânsito para mim? Pois é. Quando a gente fala especificamente sobre o trânsito, meus amigos, o parágrafo 1º do artigo 1º, o código não é de trânsito? Pois é. Então você tem que entender do que você está falando. Afinal de contas, o que diabos vem a ser o tal do trânsito? Parágrafo 1º do artigo 1º nos responde. Vamos lá? Vamos trabalhar? Parágrafo 1º do artigo 1º, ele vai trabalhar uma coisa que nós chamamos de conceito de trânsito. Conceito de trânsito, que você encontra no parágrafo 1º do artigo 1º. Vamos lá? Olha como que nós temos isto conceituado pela legislação, doutores. Trânsito vem a ser a utilização das vias. Utilização das vias, muito cuidado, não é verdade? Por quem, Pedro? Por pessoas, por veículos ou ainda por animais. Meus amigos, estes animais, eles podem se encontrar guiados ou até mesmo em grupos, conduzidos ou não. Conduzidos ou não. Lembrando que esse guiado, entenda ele sozinho. Sozinho ou em grupos, conduzidos ou não. Sozinhos ou em grupos, conduzidos ou não. Para fins, repare, qual que seria a finalidade da utilização das vias? Olha só, com os fins, 2 pontos, circulação, com os fins de circulação, estacionamento, parada, e também teremos para fins de operações de carga ou ainda descarga. Ok? Então, esse seria o nosso diferencial. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos ou animais, isolados ou guiados em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, estacionamento, parada e operações de carga ou descarga. Já vamos adiantar alguns assuntos aqui com você também. Olha só. Eu estou transitando numa viagem com meu carro, de repente eu vejo uma vaquinha no acostamento. Eu te pergunto, isso é trânsito? Sim ou não? Sim, porque é a utilização da via pelo animal. Pedro, mas o acostamento é considerado via? Nós veremos já já qual seria o esquema de uma via de trânsito. Já já vou trabalhar isso com você. Aguenta aí, tá? Mas sim, é considerado trânsito. Tudo bem? Vamos avançar. Circulação. É o trânsito, é quando você está em movimento, seja andando, seja circulando por meio de um veículo ou de um animal. Estacionamento é a imobilização do veículo por tempo superior ao embarque ou desembarque de passageiros. Parada é a imobilização do veículo por tempo até o embarque ou desembarque, por tempo suficiente para o embarque ou desembarque de passageiros. Isto vem a ser a parada. E operação de carga ou descarga? Doutores, as operações de carga ou descarga são equiparadas ao estacionamento e deverão
obedecer aos mesmos moldes. Pedro, você está me dizendo que já que eu posso estacionar no meio da rua ligando o pisca-alerta? Claro que eu não posso. Logo, você pode descarregar mercadoria só parando o veículo ali na rua ligando o pisca-alerta? Não. Na hora de realizar a operação de carga ou descarga de mercadoria, obedece-se aos mesmos pressupostos do estacionamento. Cuidado com isso. Ok? Pedro, mas de onde você tirou todos esses conceitos? Moçada, você pode até complementar aí nas suas anotações que o CTB, além de 22 capítulos, ele também possui 2 anexos. O anexo 1, eu recomendo fortemente que você pegue o anexo 1 e imprima. Por quê, Pedro? Inclusive o anexo 1 regulamentado e modificado pela Lei 14.071 de 2020. Por exemplo, nós tivemos alguns conceitos que foram modificados lá, ok? E aí é claro que você precisa ter isso em mente. E aí como é que isso funciona? Imprima o anexo 1, moçada, porque o anexo 1, ele traz uma série de conceitos para você, tudo bem? O anexo 1 ele vai conceituar, por exemplo, Pedro, eu não sei o que é um logradouro público. Está lá no anexo 1. Então você vai pegar o anexo 1 do CTB, você vai imprimir, porque em todo momento da aula que você não entender algum termo que eu utilizar, você vai fazer a consulta no anexo 1. Pedro, e o anexo 2? Pois é, o anexo 2, doutores, o anexo 2, ele foi revogado pela resolução 160 de 2004, que é a resolução que trata de sinalização de trânsito. Inclusive, alguns editais previstos, como acontece na PRF. Nós temos a resolução 160 sendo utilizada ali pelo nosso edital também. Ok? Então, isso que eu vou entrar com você agora, eu acabei de falar que o conceito de trânsito é a utilização das vias. Mas, porra, Pedro, que diabo que é uma via? Vamos lá? A via está conceituada no anexo 1. Vamos ver? Olha o que significa via. Será considerado via, repare, de acordo com o anexo 1 do CTB, será considerado via, vamos esquematizar aqui para você, para ficar bem bonitão. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho a seguinte situação na via, né? Por exemplo, eu tenho uma região assim, depois uma linha seccionada, tenho ainda isso aqui. Justamente aqui no meio, nós temos, por exemplo, concreto, separando as faixas e as pistas de rolamento. Imagina que nós temos um muro de concreto aqui. Ok. Aqui do outro lado, eu tenho outra coisinha que nós já vamos ver. Não é? E por fim, ainda temos esta área. Meus amigos, isso que eu esbocei aqui para você, imagina que o sentido de deslocamento seja assim e assim. Quando eu trabalho com essa figura, vamos entender qual é a nomenclatura correta? Aqui nesta região, normalmente nós temos gramas, nós temos, por exemplo, uma calçadinha, alguma coisa mais especificada aqui, não é? O CTB chama isso aqui de área lateral. CTB chama aqui de área lateral. A mesma coisa vale para cá, ó. Área lateral. Bacana? Na sequência, eu tenho uma estrutura que você vai chamar aqui, ó. O que é isso aqui? Essa parte aqui, você vai chamar de acostamento ou de calçada. Acostamento nas vias rurais, estrada e rodovia, e calçada em se tratando de via urbana. Tudo bem? Na sequência, isto daqui, ó, é chamado de pista de rolamento. Pista de rolamento. E a pista de rolamento em questão possui 2 faixas de trânsito no mesmo sentido. Então, nós temos 2 faixas de trânsito na pista de rolamento aqui da esquerda desenhada para você. Do outro lado, igualzinho, nós teremos aqui a pista de rolamento com 2 faixas de trânsito em sentido oposto, não é? E aqui eu também tenho o acostamento ou uma calçada. Bacana?
Então vamos lá. Quando eu pego tudo isso aqui, doutores, desde o acostamento até outro acostamento ou calçada, o nome disso é via. Então olha como que o CTB conceitua propriamente a via. Ele cita o seguinte: é uma superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Então isso tudo aqui é via. Tudo isso aqui é via. Pedro, mas e a área lateral não entra na via? Doutor, não. Na verdade, nós temos um conceito mais amplo que isso, um conceito que abarca a faixa lateral, que aí nós chamaremos de faixa de domínio. Tudo bem? Então, faixa de domínio é a via mais as respectivas áreas laterais. Tudo bem? Tome bastante cuidado com essa colocação trazida pela lei. Lembrando que a lei vai falar que aqui no meio pode ser tanto uma ilha quanto um canteiro central. Pedro, mas qual que é a diferença da ilha para o canteiro central? Vem aqui comigo. Só para a gente poder diferenciar e esboçar isso aqui com você. Doutores, a ilha, ela faz alteração de sentido de deslocamento. Quer ver? Então vamos lá. Na ilha, nós temos a alteração do sentido de deslocamento. Quer ver um exemplo clássico? Imagine, ó, eu tenho a seguinte situação hipotética, ó. Veja se isso aqui você está entendendo. Sabe aquele local que, por exemplo, você faz retorno? Pois é, o veículo que está vindo aqui, ó, ele vai mudar o seu sentido de deslocamento. Isso aqui é uma ilha. Percebeu? Agora, quando você vai para o canteiro central, repare, moçada, que canteiro central, a única função do canteiro central é qual? A divisão de sentido de deslocamento. Separação ou divisão de sentido de deslocamento. Ok? Então, basicamente, diferenciando os dois, você consegue perceber tudo isso aqui também, doutores, lá no anexo 1 que a gente tem do CTB. Olha a ilha, obstáculo físico colocado na pista de rolamento, direcionada à ordenação de fluxos. Repare, a alteração do sentido de deslocamento tem a ver com ordenação. Ordenação de fluxo. Essa é a ideia. Ok? Enquanto canteiro central, a legislação vai falar que também é obstáculo físico, construído como separador. Separador. Muitas vezes sendo substituído apenas por marca viária. O canteiro central não precisa ser um obstáculo necessariamente físico. Ele pode ser também demarcações na via. Demarcações no leito, que é aquilo que a gente chama de canteiro fictício. Tudo bem? Bacana? Moçada, fechamos. Fechamos, então, neste momento, a introdução ao Código de Trânsito Brasileiro e já já nós voltamos com mais disposições gerais aqui para você. Valeu!